aqui. Mas antes deixa eu dar esse exemplo interessante, que é o exemplo do fibrado, chamado fibrado tautológico. E você pode fazer o fibrado tautológico sobre o espaço projetivo real ou o espaço projetivo complexo. Então, só para ilustrar, vamos fazer no caso do espaço projetivo real. Então, a gente sabe que o RPN, que é o espaço projetivo real, né? Ele pode ser definido de várias maneiras. Por exemplo, eu posso definir o RPN como sendo o conjunto de todas as retas de Rn mais 1 que passam pela origem. Conjunto de todos as retas de Rn mais 1 que passam por zero, que é a mesma coisa que dizer que ele é o conjunto de todos os subespaços vetoriais da dimensão 1 do Rn mais 1. E o fato é que você pode olhar para isso aqui como um espaço quociente do Rn mais 1 menos a origem, onde a relação de equivalência que você coloca é aquela que faz o seguinte: você diz que um ponto, um vetor não nulo x é equivalente a um vetor não nulo y, se, só se, né, se existe um lambda diferente de zero, tal que x é igual a lambda y. Então, essa é a relação de equivalência. Portanto, é fácil ver que a classe de equivalência de um ponto é exatamente a reta que passa por aquele ponto e contém a origem. Certo? Então, esse é o espaço projetivo real. Então, isso é uma variedade diferenciável de dimensão n. Certo? Eu imagino que vocês já tenham visto esse exemplo, né? Só para lembrar aqui como é que você coloca uma estrutura de variedade diferenciável no espaço projetivo, a gente pode escrever, então, eu vou chamar de... Dado um ponto no espaço projetivo, né, você pode representar, então, um ponto é uma classe de equivalência. Certo? Então, você pode dividir o espaço projetivo nos abertos UI, que são definidos como aqueles pontos do espaço projetivo cuja classe de equivalência satisfaz a propriedade que a iésima entrada é diferente de zero. Né? Então, aqui o I varia de 1 a n mais 1. Então, esses caras são abertos de RPN na topologia quociente, e é fácil definir uma carta. Né? A carta, no caso, a φI, ela está definida nesse aberto. Toma valores no Rn. E a ideia, então, é que você vai pegar um ponto aqui do aberto. Então, ele é a classe de equivalência de algum vetor do Rn mais 1. Então, a ideia é que a iésima entrada é diferente de zero. Então, você pode dividir tudo pela iésima entrada. Você fica com n componentes. E é isso que você escreve aqui desse lado. x1 dividido por xi, vírgula. A iésima você omite. Essa aqui você omite. Certo. Enfim, eu estou fazendo isso só para lembrar, né? Então, vocês checam que, de fato, isso é um atlas do espaço projetivo
que torna esse espaço uma variedade diferenciável. Bom, se você faz o espaço projetivo complexo, é definido de maneira analogamente. Espaço projetivo complexo é o conjunto de todas as retas complexas do Cn mais 1 que passam pela origem. Passam por zero, também pode ser visto como um quociente do Cn mais 1 menos a origem, onde a relação de equivalência diz que dois vetores são equivalentes se existe um lambda. Agora esse lambda pode ser complexo. Enfim, a mesma ideia você chega no espaço projetivo complexo. Certo? No caso, o espaço projetivo complexo ele é uma variedade diferenciável de dimensão 2n, né? Tá certo. Dimensão real 2n. Né? Você pode também vê-lo como uma variedade complexa de dimensão n. Essa é outra história. Então, esses são os espaços projetivos. Agora, a observação é que um ponto do espaço projetivo ele já é em si um espaço vetorial. Então, é por isso que você consegue definir o chamado fibrado tautológico. Em geral, a palavra tautologia refere-se a alguma repetição. Né? E você está repetindo aqui porque o fibrado tautológico é aquele fibrado vetorial tal que em cada ponto do espaço projetivo a fibra é ele mesmo, porque ele em si é um espaço vetorial. Certo. Então, a definição do fibrado tautológico é a seguinte. Fibrado tautológico, vou chamar de L. Ele é, formalmente, eu vou construir o L como um subfibrado. Então, ele vai ser o conjunto de todos os pares. Vamos ver como é que eu escrevo isso. Deixa eu só pensar aqui como é que eu vou escrever isso. Conjunto de todos os pares. Z, V. O Z, vou chamar de L. O L é um elemento do espaço projetivo. O V é um vetor do Rn mais 1, com a propriedade que o V pertence ao L. Certo? Pois esse L aqui, ele é um subespaço de dimensão 1 do Rn mais 1. Certo? Então, o ponto base é o L, né? Que é um ponto do espaço projetivo. E aí o espaço vetorial, no caso, vai ser o subespaço do Rn mais 1, que é dado pelo próprio L. Claro. Então, esse é o fibrado tautológico. Então, da maneira como eu escrevi, isso aqui é um subfibrado de rank 1 do fibrado produto, né? Do fibrado trivial Rpn vezes Rn mais 1. Tá certo? Primeiro você constrói o fibrado trivial, consiste em simplesmente tomar um produto. Agora, em cada fibra Rn mais 1, você tem essa reta L, né? Que corresponde ao próprio ponto da base. Então, essa vai ser a fibra. Ok? E a repetição aqui, quer dizer, a tautologia está no fato de que a fibra, esse é o fibrado, né? Então, se eu pegar um ponto do espaço projetivo, que eu estou chamando de L minúsculo, a fibra aqui é o próprio L. Tá certo? Ok. Bom, só uma observação. Quando um fibrado tem rank 1, geralmente você diz que o fibrado é um fibrado de linhas, né? Um fibrado de rank 1 chama-se
chamado de fibrado de linhas, ou line bundle em inglês. Ou fibrado de retas, às vezes. Bom, está clara a definição? Claro que existe uma projeção. Todo fibrado vetorial tem que ter uma projeção π, que vai do fibrado na base. A base é o espaço projetivo real. E aí o que você faz é, bom, um elemento do L é um par L, V. Você projeta, então, na primeira coordenada. Tá certo? Ok, então se você faz a mesma coisa com o espaço projetivo complexo, você vai obter também uma versão complexa disso daqui, chamado fibrado tautológico complexo, em que a diferença é que ele vai ter rank 1 sobre os complexos. Sobre os reais, o rank seria 2. Certo? Então, observação analogamente pode-se definir um fibrado tautológico complexo. E esse vai ser, então, sobre o CPN, né, de rank posto 1 sobre os complexos. Alguma dúvida até aí? Ok, então fibrado interessante, né? Muito bem, então esse é o fibrado tautológico. Mais tarde a gente vai voltar a olhar para esse fibrado aqui. Como eu falei, tem algumas outras construções que eu não mencionei na aula passada. Por exemplo, você pode complexificar um fibrado. Então a ideia é que você parte de um fibrado vetorial real. Fibrado vetorial real. E aí você quer complexificar esse fibrado. Então, a ideia é que a fibra, você vai construir um novo fibrado que eu vou chamar de EC, que é a complexificação do fibrado E. A ideia é que a fibra no ponto P é a complexificação da fibra do E, que consiste em pegar o produto tensorial por C. Formalmente, isso aqui tem uma maneira muito intuitiva de olhar para esse espaço vetorial, né? Você pode representar um elemento daqui de maneira única como um objeto da forma U mais IV, onde o U e o V são elementos do espaço E. Certo? Então, um elemento do produto tensorial de um espaço real pelos complexos, ele é escrito de maneira única dessa forma aqui. Concordam com isso? A ideia é que se você pega uma base do EP, aí você pega uma base real do C, 1,I, por exemplo. Então, você pode olhar para esse produto tensorial, para esses elementos aqui. Isso aqui vai ser uma base do EC. Certo? Quer dizer, na realidade, o U mais IV é o objeto que é o U tensorial 1 mais V tensorial I. Certo? Ok, aí quando você escreve, então, quando você define isso aqui, aí esse novo fibrado agora vai ser um fibrado sobre os complexos, porque agora você pode multiplicar por I. Certo? Quer dizer, o I vezes esse elemento aqui é simplesmente o menos V mais I vezes U. É novamente um elemento do EP. Desculpe, do SCP, né? Tá certo? Então, esse fibrado, que tem a projeção óbvia, né? Que é a mesma, o U e o V aqui estão baseados em P, então a projeção manda no P.
ele é agora um fibrado vetorial complexo chamado de complexificação do E. E o rank, qual é que é o rank desse cara aqui? Bom, o rank sobre os complexos é o rank do E sobre os reais. Certo? Ok? Se eu pegar só a parte real, esse cara... Se eu pegar o próprio U1, o N tensorial I, isso já é uma base desse espaço sobre os complexos. Né? Então, o rank complexo é igual ao rank real. Portanto, se eu agora esquecer que ele é um espaço complexo e pensá-lo como espaço, como um fibrado vetorial real, aí o rank real é 2 vezes o rank sobre E. Também pode ser visto como espaço, como fibrado vetorial real, e aí o rank multiplica por 2. Né? Então, isso é a complexificação de um espaço. Né? Bom, só observação, se você pega... Se o seu fibrado é fibrado produto, então, fácil ver que a complexificação vai ser novamente o fibrado produto agora sobre o CN. Tá certo? Ok. Outra coisa que você pode fazer com fibrados vetoriais é somar. Essa é chamada soma de Whitney. A ideia é que você tem 2 espaços vetoriais, você pode fazer a soma direta dos espaços vetoriais, a dimensão dessa soma direta é a soma das dimensões. Então, naturalmente, você pode fazer a mesma coisa com fibrados, operando fibra a fibra. Então, se você tem 2 fibrados, digamos, um π1 de 1 sobre m, e aqui um π2 de 2 sobre m, 2 fibrados vetoriais reais, você pode fazer sobre os complexos também. Então, a soma de Whitney é aquele fibrado denotado assim, cuja fibra, num ponto P, é a soma direta da fibra do E1 com a fibra do E2. Aquele ponto. Formalmente, se quiser ser um pouco mais formal, esse espaço vetorial aqui é o conjunto de todos os pares, U1, U2, né? Quer dizer, é o produto cartesiano, se você quiser, com operação coordenada a coordenada. Isso é naturalmente um espaço vetorial, portanto eu posso tomá-lo como fibra. Então essa é a soma de Whitney de 2 fibrados. Logo, o oposto da soma de Whitney é a soma dos ranks, né? Tá claro isso aí? Ok. Então, uma pequena observação. Se você chama de... se você chama de epsilon o fibrado trivial sobre M, fibrado trivial de rank 1, então você pode fazer a soma direta desse epsilon n vezes, e o resultado que isso dá, quanto que dá isso aqui? M vezes N, é o fibrado produto, né? Com rank N. Certo? Existe uma identificação natural entre os dois. Ok. Muito bem, então a gente vai falar de fibrados vetoriais e vai falar de outras estruturas também. Por exemplo, mais tarde nós vamos falar de conexões sobre fibrados
que é o objeto fundamental que permite definir a curvatura do fibrado em questão. Mas antes disso, tem algo mais elementar que a gente pode fazer, que é definir o que é uma métrica sobre um fibrado vetorial real, ou complexo. A ideia de uma métrica é que você escolhe um produto escalar em cada fibra, de maneira que esse produto escalar varia diferenciavelmente com o ponto. Então, a definição é a seguinte: uma métrica no fibrado E, aqui está implícito que isso é um fibrado vetorial, tá? É uma atribuição, né? Que pega um ponto da variedade base e manda num produto escalar, que eu vou chamar de GP, na fibra sobre o ponto. Então, está definido aqui. E aí esse objeto vai ser um produto escalar positivo definido. Ou seja, uma forma bilinear positiva definida. Uma noção de produto interno em cada E, né? E aí você quer que a métrica varie diferenciavelmente. Uma maneira simples de definir esse conceito é usando o referencial. Essa atribuição eu chamo de G, que é a métrica, né, no fibrado. Então você vai dizer que essa métrica é diferenciável se toda vez que você escolhe um referencial do fibrado sobre um aberto U, lembrando que um referencial é uma escolha diferenciável de uma base da fibra, né, em cada ponto. Então, uma vez escolhida essa base, né, você pode olhar para as seguintes funções, G e J de X. Isso aqui é simplesmente o produto escalar da fibra, do elemento do referencial SI no ponto X com SJ no ponto X. Então, se essa função aqui é diferenciável para todo referencial S1, Sn. Onde esse referencial aqui é um referencial local sobre um aberto U, né? E isso aqui, claro, tem que ser válido para todo IJ entre 1 e N. Tá? Então, localmente, você pode gerar um fibrado com um referencial. Você pode olhar para o produto escalar 2 a 2. Você pede que essas funções sejam todas diferenciáveis. Certo? Na verdade, isso forma uma matriz N por N simétrica, né, em que as componentes são funções diferenciáveis do aberto U, onde você trivializou o fibrado. E, em geral, é claro que a gente vai pegar métricas que sejam diferenciáveis, né? Senão não vai ter muita utilidade. Então, em geral, eu vou assumir que todas as métricas são diferenciáveis, a menos que eu diga o contrário. Está clara a definição? Ok, então significa agora que na fibra, né, sobre o ponto P, eu tenho uma noção de produto escalar, em particular uma noção de ângulo, comprimento, em cada espaço vetorial. Alguém lembra aí um exemplo de métrica em fibrado que a gente viu nesse curso? Primeira forma fundamental, né? Isso. Então, o exemplo aqui é a primeira forma fundamental de uma superfície do R3. Agora a gente pode ver que a primeira forma fundamental, na verdade, ela é uma métrica
no fibrado tangente. Superfície. Certo. Produto escalar em cada plano tangente, né? De fato, você pode generalizar aqui esse conceito e fazer um caso particular muito importante da definição de métrica, que é o que a gente chama de métrica riemanniana. Ou seja, uma métrica riemanniana, uma variedade. Então, essa é a primeira definição que se vê de um curso de geometria riemanniana, né? Uma métrica riemanniana sobre uma variedade M é uma métrica no fibrado tangente. Visto como um fibrado vetorial real sobre a variedade. Então, você tem aqui a sua variedade M. Agora, reparem que ela é um objeto por si só. Quer dizer, isso aqui eu não estou assumindo que ela está contida em algum espaço euclidiano. Estou olhando só para a variedade. Então, em cada ponto P eu tenho um espaço tangente, que é a fibra do fibrado tangente naquele ponto. E se você escolhe um produto escalar em cada espaço tangente que varia diferenciavelmente, você está colocando uma geometria sobre a variedade, porque isso vai permitir que você defina, por exemplo, o comprimento de uma curva sobre uma variedade, o ângulo entre duas curvas. Isso é o princípio digamos, é o ponto inicial de fazer geometria sobre um objeto que era antes puramente topológico. Certo? Então, M antes era puramente topológico. Uma vez que você coloca uma métrica riemanniana, ela assume uma curvatura, que aí você precisa definir o que é. O que é a curvatura desse objeto. Né? Esse é um caso particular, então, do conceito de métrica sobre fibrados. Ok? No curso de teoria de superfícies, reparem que a gente... Eu até acho que já comentei isso no curso, né? Você começa olhando para a superfície como um objeto contido no R3. Então, em particular, você tem um vetor normal que você usa para definir as curvaturas principais, K1 e K2. Aí, uma vez que você tem as curvaturas principais, você define a curvatura média e a curvatura de Gauss. Só que aí o Gauss descobriu que essa curvatura aqui, de fato, é intrínseca. Ou seja, pode ser calculada só usando a primeira forma fundamental. Ou seja, só o conhecimento da primeira forma fundamental já permite definir a curvatura do espaço. Um espaço pode ser curvado só intrinsecamente. Então, a pergunta natural é como que a gente estende esse conceito, né, para dimensões mais altas. Ou seja, o que é a curvatura de uma variedade com uma métrica riemanniana. A gente vai chegar lá, talvez na próxima aula. Ok? Definindo um conceito mais geral, que é a curvatura de um fibrado. Ok, então isso é uma métrica num fibrado vetorial. Aí, uma pergunta natural, então, é se todo fibrado vetorial tem métrica. De fato, isso é verdade. Vamos provar agora. Proposição. Todo fibrado vetorial admite uma métrica. Vocês viram isso no curso? Não, né? Chegaram na parte métrica, não. Bom, a ideia é simples, porque a ideia é você observar que localmente é sempre possível colocar uma métrica. Porque localmente um fibrado é equivalente ao fibrado produto. Quando o fibrado é produto, você pega o produto escalado natural que vem do Rn, segunda cópia. Então, localmente, você consegue definir uma métrica só usando a trivialização. E depois você observa que se você soma duas formas bilineares que são positivas definidas, o resultado também é positivo definido. Então, a ideia agora é que você vai usar essas métricas locais, como a partição da unidade, para colar numa métrica global. Certo? Essa é a ideia. Então, vou fazer a prova aqui.
Então, primeiro você raciocina localmente, né? Então, vamos escolher uma cobertura aberta, seja o alfa. Uma cobertura aberta de M, por abertos em que o fibrado é trivializado. Tá certo? Tal que para todo alfa existe uma trivialização φ alfa, e aí essa trivialização vai então da pré-imagem do fibrado sobre o alfa no fibrado produto, o alfa vezes o Rn. O N aqui é o rank do fibrado, né? Bom, e aí eu afirmo que isso aqui é um fibrado vetorial sobre o alfa. Portanto, eu afirmo que nesse fibrado vetorial aqui é possível colocar uma métrica. Simplesmente porque o fibrado produto tem uma métrica natural, que é a métrica do Rn. Então, aí você definimos, vou chamar isso então de G alfa. Isso aqui vai ser uma métrica nesse fibrado aqui. Então, eu vou pegar dois vetores de uma mesma fibra aqui. Como é que eu escrevo isso? Vou pegar um W, melhor um U e o V, onde o U e o V aqui estão na fibra sobre o P. Essa aqui seria a definição então da métrica em P, né? E a ideia agora é que eu vou olhar no dicionário, né? Esses dois vetores vão corresponder. O φ alfa de U vai ter que ser o ponto base P, vírgula, um vetor útil. E o φ alfa de V vai ser o ponto base P, Vtil, onde o útil e o Vtil estão em Rn. Então, você define isso como sendo o produto escalado, o útil pelo Vtil. Certo? Ok? Então, com isso eu coloco uma métrica no fibrado sobre o aberto alfa. Só pegando a métrica que eu tenho aqui e trazendo para cá pelo dicionário. E aí você escolhe agora uma partição da unidade e acaba o problema, né? Então você diz agora, seja φ alfa uma partição da unidade Oi? Ah, tá. Boa observação. F. Obrigado. Uma partição da unidade subordinada à cobertura o alfa. Então, isso significa que o suporte de F alfa está contido em o alfa, as F alfas estão entre 0 e 1. Você pede que os suportes, a coleção dada pelos suportes, seja uma cobertura localmente finita da variedade. Finita de M, ou seja, cada ponto possui uma vizinhança que só intersecta um número finito desses suportes e que a soma dá 1, né? Que é claro que você pode somar, porque localmente só um número finito delas que vai ser diferente de 0. Então, se você tem essa partição da unidade, você definimos a métrica G como sendo a soma de F alfa e G alfa. Certo? Então, em torno de cada ponto,
Só um número finito de parcelas aqui vai ser diferente de zero, portanto a soma faz sentido. E como esses F-alfa são não negativos e somam 1, e cada G-alfa já é positiva definida, essa soma aqui também é positiva definida em cada ponto. É só o que você tem que checar, né? Então isso acabou. Então é só checar que G em cada ponto P é positiva definida. Ok? Uma pergunta? Se eu pegar uma variedade complexa, não fibrada sobre ela, não dá para usar esse mesmo argumento, né, de particionalidade. Não. É verdade que tem métrica em variedade complexa? Tem, porque você não pede que a métrica seja holomorfa, né? Eu vou fazer uma observação agora sobre fibrados complexos, que está relacionado com o que você perguntou, né? Digamos que a sua variedade seja real, né? Mas o fibrado seja complexo. E aí, nesse caso, o produto escalar que você pega é aquele hermitiano, né? É aquele que funciona mais ou menos assim, né? Certo. Acho que isso não sei se está diretamente relacionado com a sua pergunta. A sua pergunta é mais sobre a questão de existência, né? Então, em geral, você não pode fazer particionalidade com objetos holomorfos, mas se você está pedindo só que sejam diferenciáveis, aí funciona do mesmo jeito. Certo? Com essa observação de que quando o fibrado é complexo, o produto escalar que se usa geralmente é um produto escalar hermitiano. Certo? Vou fazer essa observação agora, mas antes deixa eu só comentar aqui como corolário. Toda variedade admite métrica riemanniana, né? Porque o fibrado tangente é um caso particular de um fibrado vetorial. Então, em geral, você tem muitas métricas riemannianas, né? Quer dizer, a minha construção aqui não é nada canônica. Eu peguei uma cobertura aberta qualquer, mas poderia ter pego outra. Não é? Usei uma certa particionalidade, poderia ter pego outra. Então, a métrica não é canônica. Então, em geral, uma variedade pode assumir uma infinidade de geometrias diferentes, né? E a observação é que, a segunda observação é que se o fibrado é complexo, então se o π é um fibrado vetorial complexo, em geral, tomamos a métrica vai ser então um objeto que é um chamado produto escalar hermitiano. Tá certo? Quer dizer, um produto escalar hermitiano é um que é linear na primeira variável, não é? Mas ele é conjugado linear na segunda, né? Certo? Só lembrando aqui que você vai ter então que o GP de I, U, V é I, GP de UV, mas o GP de U, I, V é menos I, GP de UV. E o exemplo que a gente tem que ter em mente é esse produto escalar aqui, que é a soma do ZI, W barra I. A condição de ser positiva definida aqui é a condição de que o GP de UU, né? Você também tem que GP de UV é igual ao conjugado, né, do GP de VU. Tá certo?
Então, a condição de ser positiva definida é a condição de que o GP de UU, que, portanto, por essa condição aqui, isso vai ser um número real, tem que ser positivo se o U é diferente de zero. Que é o que acontece no produto escalar clássico. Se você bota Z igual a W aqui, isso dá o produto escalar usual, do Cn visto como R2N, no caso. Né? Tá certo? Então, para construir um produto escalar hermitiano é a mesma história. Você não vai ter que se preocupar com a partição da unidade ser holomorfa ou não, né? Até porque a base pode até nem ser complexa. Mas é só observar que localmente a sua variedade é um produto. Portanto, aqui você já tem um produto escalar usual, que é hermitiano, e depois você faz uma partição da unidade e constrói a métrica. Mesma prova. Então, todo fibrado vetorial complexo. Vou até escrever isso aqui, para ficar claro. Todo fibrado vetorial complexo admite uma métrica hermitiana. E a prova é uma imitação da prova que a gente acabou de fazer. Ok. Às vezes é conveniente colocar uma métrica para fazer certas identificações. Por exemplo, a gente viu aqui a construção de fibrado quociente. Né? Uma vez que você tem uma métrica no seu fibrado E, né? Digamos que isso aqui seja a fibra E no ponto P, e aí digamos que você tem um subfibrado, portanto, por aqui passa um espaço vetorial que é a fibra do subfibrado no ponto P. Se você tem um produto escalar no E, você pode associar a esse subfibrado o complementar ortogonal, né? Certo? Isso é um outro subfibrado de E, que é definido assim. Se o E, então, tem uma métrica, às vezes eu vou escrever a métrica assim também, tá? Aí, então, você define a fibra digamos que o F seja um subfibrado, né? Você constrói um outro subfibrado, que é o F perp. Também vai ser um subfibrado, cuja fibra é simplesmente complementar ortogonal do F, né? Quer dizer, o conjunto dos vetores V no E, que são perpendiculares a F. Igual a zero para todo W em F. Você pode fazer sempre isso se você tiver uma métrica, né? E aí a observação é que esse subfibrado, ele é sempre isomorfo, um fibrado que a gente já construiu aqui. Que fibrado era esse? Era chamado de fibrado normal quando tinha uma subvariedade envolvida, né? Em geral, é o que eu chamei de fibrado quociente. Então, você pode... A consequência, então, é que o fibrado quociente é sempre isomorfo. Essa era a notação, né? Ao complementar ortogonal. Certo? Então, vejam aqui que esse fibrado ortogonal só existe se eu colocar uma métrica. Então, se eu mudo a métrica, o fibrado muda também. Mas ele é sempre isomorfo a esse aqui, que é definido independentemente da métrica. Então, o que isso diz é que aquela construção de quociente me dá um fibrado que sempre é equivalente a um subfibrado, que era outra construção que eu expliquei aqui. Né? Então, todo fibrado quociente é isomorfo a um subfibrado. E, portanto, se eu combinar essas coisas, eu observo o seguinte. Observo que se eu tenho, então, F, um subfibrado de E,
então eu posso olhar para o E como isomorfo ao F, soma direta, quociente. Certo? Isso porque o E é sempre isomorfo ao F mais o F perp. Esse isomorfismo aqui é natural. Mas agora o F perp também é... O F perp é isomorfo ao quociente. Então você fica com essa relação que eu escrevi aqui, tá certo? Tá claro isso? Alguma pergunta? No caso de uma subvariedade, no caso aqui eu estou observando que isso aqui tem relação com a primeira, né? O que eu observo é que o que eu chamei de fibrado normal, que era esse quociente aqui, é isomorfo ao que seria o fibrado normal de fato, né? Que é o complementar ortogonal tangente ao N, onde é claro que para definir esse cara aqui eu preciso de uma métrica, né? Aqui eu estou supondo que a M é riemanniana, para que esse fibrado possa ser definido. Mesma coisa aqui, né? Tudo isso aqui assume que o E tem uma métrica. Vem com uma métrica. Tá, então isso justifica aquela terminologia de fibrado normal, que é assim que você chama esse fibrado aqui. Perguntas? Bom, e acho que a última construção que eu ia falar aqui é a de fibrado dual. E fibrado exterior. Novamente, filosofia é tudo que você pode fazer de maneira canônica com um fibrado vetorial, com espaço vetorial. Você pode fazer com fibrado vetorial, fibra. A ideia é que você tem, então, um fibrado vetorial real. Você pode definir, então, o fibrado dual. Como sendo aquele fibrado cuja fibra em P é o dual da fibra do E. E o dual lembra que é o conjunto de todas as transformações lineares, que eu vou chamar aqui de homomorfismos, do fibrado em R, né? Certo? Conjunto de todas as transformações lineares. Então esse é o fibrado dual, certo? Isso é se o espaço é real. Depois eu vou comentar o caso complexo, que tem uma pequena diferença entre os dois, que vai aparecer depois, né? Uma observação aqui é que se eu colocar uma métrica no fibrado E, né, a gente sabe que se você coloca um produto escalar num espaço vetorial de dimensão finita, então todo funcional linear sobre aquele espaço pode ser representado pelo produto escalar por algum vetor. Isso diz que o fibrado E é isomorfo ou dual, uma vez que você escolhe um produto escalar. Certo? Então, se escolhemos uma métrica em E, então, o dual é isomorfo ao próprio espaço. Porque aquele homomorfismo que pega um vetor V e manda no funcional
que pega U e retorna U por V, isso aqui é um isomorfismo. Certo? Reparem que esse isomorfismo ele é não natural, não canônico, né? Ou seja, o isomorfismo aqui vai depender do produto escalar que você escolhe, mas o ponto é que existe um isomorfismo entre esses dois fibrados. Agora, se você faz o fibrado complexo, tem um problema aí, né? O fibrado complexo, você pode definir o dual complexo, mas ele não vai ser geral isomorfo ao fibrado em questão. O que falha aí? Se o π é complexo, né? Você pode novamente definir o dual como sendo aquele fibrado cuja fibra é o dual da fibra de E, que são o conjunto das transformações, agora C-lineares, né? Do E no C. Certo? Então você poderia tentar o mesmo truque, né? De pegar você escolhe uma métrica hermitiana, usa essa transformação aqui, que você pega um vetor, olha para o funcional, que é o produto escalar por aquele vetor, tenta identificar o fibrado complexo com o seu dual. Qual é o problema dessa construção? Porque ela não é C linear, né? Não vai ser linear sobre C. Porque a ideia é que uma métrica hermitiana ela é C linear na primeira entrada, mas ela é conjugada linear na segunda. Né? Então, se você tenta fazer aquela coisa como observação, né? Se você pega que é fibra do E, então você vai pegar um vetor no E, não? E vai construir uma transformação funcional linear sobre o E. Então você vai pegar o U. Como você quer que isso seja linear em U, você vai ter que colocar o U na primeira entrada, né, para que isso fique ser linear. Mas se você faz isso, então essa lambda aqui que você construiu não é ser linear. Porque você vai observar então que, ou seja, a observação é que não é ser linear. Ou seja, de fato isso aqui vai ser isso é um isomorfismo como espaços vetoriais reais, mas não é como espaços vetoriais complexos, porque se você pega o lambda de I vezes V, por exemplo, né? Isso aqui vai ser aquele funcional que pega o U e manda o produto escalar de U por IV. Só que isso aqui é menos I, o V, que é menos I, o lambda de V aplicado a U. Então, o lambda de IV é menos I lambda de V, é antilinear, né? Certo? É como você tem as funções holomorfas e as anti-holomorfas, né? Isso aqui seria o correspondente a ser anti-holomorfo. Então, tem essa pequena diferença que o dual complexo não é isomorfo em geral, ele não é isomorfo ao espaço original. Isso vai acontecer com o fibrado tautológico. Né? O dual do fibrado tautológico não é isomorfo ao fibrado tautológico. Então, essa é a construção de fibrado dual. E para terminar, então, essa parte de construções, só ficou faltando o chamado produto exterior, né? Fibrado exterior. Fibrado exterior. Que a ideia, novamente, é raciocinar fibra a fibra. Você pega
um fibrado vetorial real, E sobre M. Então, você define o fibrado exterior e denota assim, como sendo a fibra desse cara é o produto exterior da fibra do E em P. Vocês viram aqui o produto exterior no curso? Sim, né? Certo? Então, esse é o chamado fibrado, caesmo fibrado exterior, né? Isso aqui, formalmente, né? Você pode olhar para isso como uma maneira de ver é o conjunto de todas as transformações. Isso aqui é uma maneira de ver, né? K lineares sobre o dual, ômega multilinear e alternada. Alternada significa que quando você troca a ordem, né, de dois vetores, ela muda de sinal, que ela é antissimétrica, né? Certo. Então esse é o produto exterior. E aqui o exemplo é que se você pega então, se você pega K vetores no espaço E, o que é o produto exterior? O produto exterior desses caras vai ser um elemento desse lambda K. Por definição, isso tem que ser uma forma multilinear, né, no dual K vezes. Então, você vai aplicar isso a K elementos do dual. E a ideia é que você pode fazer o determinante, né? Você pega o FI aplicado ao VJ, isso dá uma matriz, você calcula o determinante dessa matriz. De acordo com a referência, o pessoal coloca às vezes 1 sobre K fatorial aqui, que eu acho que é inclusive o que o Morita faz, mas eu prefiro não colocar o K fatorial aqui, tá? Usar como determinante mesmo. Então, um elemento aqui do lambda K de E é uma combinação linear de objetos dessa forma, né? Certo? Bom, no caso particular do fibrado tangente, isso tem um nome, né? No caso, o que é uma seção desse fibrado, né? Deixa eu só fazer aqui um caso particular. Se você olha para o fibrado tangente, então você pode fazer o produto exterior. Deixa eu antes fazer o dual, né? O dual é o chamado, que também é anotado assim, T estrela de M. É o fibrado cotangente. Porque em cada ponto P, um elemento da fibra é um funcional linear sobre o espaço tangente. Então, esse é o chamado fibrado cotangente, que é o dual. E aí você pode fazer, então, o produto exterior do fibrado cotangente. Então, se você pega esse fibrado e pergunta quais são as seções desse fibrado, qual é a resposta? Formas diferenciais. Isso aqui é exatamente, acho que o livro denota assim, que é o conjunto das formas diferenciais, né? De grau K. De grau K, né? Sobre M. Tá certo?
Muito bem. Uma pergunta até aí? Ok, então vamos voltar para aquele exemplo tautológico e vamos perguntar o que essas construções de soma, perp, podem nos dizer no caso do espaço projetivo. A ideia é tentar relacionar o fibrado tangente do espaço projetivo com o fibrado tautológico, certo? Só para mostrar uma combinação dessas ideias juntas nesse exemplo. Então a gente quer analisar o fibrado tangente do RPN ou do CPN, né? Vou fazer aqui com o RPN, porque a construção do CPN é análoga. Então a ideia é a seguinte. O que é, pergunto a vocês, como é que eu posso estudar esse espaço tangente aqui? O tangente do espaço projetivo num ponto L, né? Então vamos pensar o seguinte. Um ponto do espaço projetivo é uma reta que corta a origem, né, do Rn mais 1. E essa reta aqui, ela corta, por exemplo, a esfera unitária, né, em dois pontos antípodas. X e menos x. De tal maneira que uma outra visão do espaço projetivo real é pegar a esfera de dimensão n e passar o quociente pela relação de equivalência que faz x ser equivalente a menos x. Essa é uma outra maneira de ver o espaço projetivo real, né? Existe uma projeção aqui da esfera no RPN, pega um ponto x, manda na sua classe de equivalência, que consiste exatamente de olhar para o par x menos x. Então isso aqui vai no RPN, que eu não sei desenhar aqui. Mas se eu pegar então um ponto aqui do RPN, um ponto L, que é a classe de equivalência de um certo x, e pegar um vetor, digamos, um vetor V aqui, que é tangente. Se eu olhar para o que acontece quando eu tento interpretar esse vetor V na esfera, como é que eu posso fazer isso, né? A dificuldade aqui é que eu tenho dois pontos, o x e o menos x, e não tem uma escolha natural entre o x e o menos x. Então tem que trabalhar com os dois, certo? Então, se eu pegar então, vamos ver como é que eu escrevo isso. Peguei um vetor V, que ele é tangente ao RPN, no ponto x. Eu posso observar que esse vetor V, ele é a imagem pela derivada de P de um vetor que está aqui, né? Mas ele também é a imagem pela derivada de P de um vetor que é tangente aqui. E aí eu pergunto qual é a relação entre esses dois vetores. Um vai ser menos o outro, né? Então eu escrevo o V como a derivada de P, né? Vou chamar de P maiúsculo aqui só para... Vocês estão gostando do P, não? Vou botar alfa, né? O P mesmo, sei lá. Então você escreve isso com... Esse vetor V, ele é a imagem de um cara aqui, né? Derivada de P em X aplicado a um certo V1. Mas ele também é a imagem pela derivada de P do ponto menos X de um V2, tá certo? Estou assumindo que vocês têm alguma familiaridade com o espaço projetivo real, né? O que acontece é que essa projeção P aqui, ela é um diffeomorfismo local, né? Na verdade, ela é uma aplicação de recobrimento. E aí, quando você olha para... Se você pegar uma vizinhança muito pequena aqui do X, isso é aplicado por P diffeomorficamente sobre uma vizinhança da imagem,
E o mesmo vale se eu pegar uma vizinhança muito pequena aqui do menos x. Da maneira que se eu olho para a aplicação que faz, que pega a P restrita a esse primeiro aberto, depois inverte P no segundo, essa aplicação aqui é a aplicação antípoda. Essa é uma quociente lá, vai ser identificando esses pontos, tem um filomorfismo. Como é? Se tomar uma quociente nessa série identificando os antípodas, você tem um filomorfismo. Sim. A gente usou isso para provar a capacidade de... Isso. Essa, como eu falei, essa P aqui é um difeomorfismo local, né? Então, em particular, como você falou, isso aqui é compacto, porque a imagem é compacto e por aí vai, né? Então, eu estou fazendo esse raciocínio aqui só para indicar que esse V2 aqui tem que ser menos V1. Concordam com isso? O V2 é o menos V1, né? Porque a aplicação que faz derivada de P em X e compõe com a inversa da derivada de P em menos X, isso aqui é a aplicação antípoda. É a aplicação menos V, digamos assim, menos a identidade, né? Certo? Então, se eu quiser usar a esfera para representar o tangente do RPN, eu tenho essas duas possibilidades. Eu não sei se eu escolho x ou menos x, mas então eu considero as duas. E aí a afirmação é que eu posso identificar, então, um vetor V do tangente do RPN x com um par em que o primeiro elemento está baseado em x e o segundo é o menos x menos V, onde o V aqui é tangente à esfera em x. Esse é o V e esse é o menos V. Certo? Então, dar um vetor tangente no espaço projetivo é a mesma coisa que escolher um vetor tangente em x, mas aí o correspondente no menos x tem que ser menos ele. E quem é o tangente da esfera em x? Qual é o espaço tangente da esfera no ponto x? Né? Claro que ele passa pela origem. Né? É exatamente o complementar ortogonal do L. Né? Tá certo? Exatamente o L perp. Certo? Então esse cara aqui é o L perp, onde o L é a reta que passa por x. Ok, então o que eu posso fazer agora é o seguinte, né? Esse vetor V aqui, ele pertence ao L perp. Então, se eu pensar no... Como é que eu posso escrever esse par aqui de maneira unificada, né? Eu afirmo que eu posso identificar esse par aqui com um homomorfismo que manda x pertencente a L em V pertencente a L perp. Isso aqui agora é visto como um homomorfismo, uma transformação linear, né, de L no L perp. Certo? Concordam com isso? Porque aí tanto faz eu usar esse par aqui ou esse. O homomorfismo que manda o x no L no V é o mesmo que manda o menos x no menos V. É o mesmo homomorfismo linear. Certo? E observe que aqui é consistente, né? O x ele gera o L. Então, para definir um funcional linear aqui, basta colocar a imagem sobre a imagem de x. Ele gera o L e o V está no L perp. Então, o ponto de toda essa discussão é para dizer que o fibrado tangente do espaço projetivo, a conclusão, que o fibrado tangente do espaço
projetivo, como o fibrado vetorial é isomorfo ao fibrado OM L L-PEP. Aqui eu me esqueci de definir o que é o homomorfismo, né? Se você tem dois fibrados EF, você pode construir um fibrado que é o OM-EF, que é simplesmente aquele fibrado tal que a fibra em P são as transformações lineares do EP no FP, né? Faz fibra. Então, essa discussão aqui me mostrou que o tangente do RPN é isomorfo a esse fibrado vetorial aqui, que é o homomorfismo do L no LPEP. Certo? E eu falei qual é a identificação. Pega um vetor embaixo, vê o que acontece em cima, mas em cima eu posso olhar no x ou no menos x, mas aí tanto faz porque o homomorfismo que eu defino é o mesmo. Por outro lado, a volta também é clara, né? Mando um x aqui e um v no LPEP. Alguma dúvida aí? Bom, e aí o que eu vou introduzir agora na história é o chamado o fibrado trivial, que já apareceu na aula de hoje. Eu chamo de epsilon. Vai ser o fibrado trivial sobre o RPN de rank 1. Certo? E aí eu vou querer determinar o seguinte fibrado, fazer a soma de Whitney do fibrado tangente do espaço projetivo com o fibrado trivial. Quero ver o que dá isso. Certo? Bom, o tangente do espaço projetivo é isomorfo ao fibrado de homomorfismos do L no LPEP. Onde quem era o L? Tautológico, né? O L é o tautológico. E aqui é o LPEP com respeito ao produto interno usual do Rn mais 1. Agora, o que acontece é que o fibrado trivial ele é equivalente ao fibrado OM-LL. Certo? Porque dá um homomorfismo, né, de um espaço vetorial de dimensão 1 nele mesmo, é a mesma coisa que dá um número real. Certo? Todo homomorfismo de L em L tem que ser da forma V manda em lambda V. Então você tem um número real lambda aqui. Tá certo? Então isso é exatamente a mesma coisa, né? Isso aqui é o M. Deixa eu até colocar uma proposição mais geral, né? Só um fato aqui. Se E é um fibrado sobre M, é um fibrado de linhas de rank 1, então isso aqui é isomorfo a fibrado trivial. Fibrado produto, né? Certo. Ok? Tá claro isso aí, não? Que toda transformação linear de EP em EP é da forma V manda em lambda V. E aí você pega esse número real lambda aqui. Ok, então posso continuar minha linha de raciocínio e concluir então que o tangente do RPN, soma de Whitney com o fibrado produto epsilon, isso aqui é isomorfo. Repito aqui o homomorfismo de L no LPEP. E agora o E é isomorfo a homomorfismo de L em L.
Tá certo? Só que agora eu posso juntar os dois, né? Isso aqui é isomorfo, o conjunto dos homomorfismos, ao fibrado homomorfismo de L em L perp mais L. Tá? Pensa na fibra-fibra, né? Num ponto P, um elemento da fibra desse cara aqui é uma transformação linear que toma valores no L perp, definida em L. No outro, você vai ter uma transformação linear que toma valores em L. Então, você junta as duas, coordenada a coordenada, fica com uma transformação linear que toma valores na soma. Tudo aqui é feito de maneira mais natural possível. Agora, esse fibrado aqui, quem que é? Como é que eu continuo aqui? O Rn mais 1, né? Você está somando a fibra aqui do L, era uma reta que passava pela origem. Quando você soma com o complementar ortogonal, você fica com o Rn mais 1 inteiro. E aí, por sua vez, isso aqui é isomorfo. Aí esse cara, soma ele N mais 1 vezes. Só que esse cara aqui é o L estrela, né? É o dual. E no caso de fibrados vetoriais reais, a gente viu que o fibrado dual é sempre isomorfo ao fibrado original. Portanto, isso é isomorfo ao L mais L aqui. Tá certo? Então, a proposição que a gente mostrou foi a seguinte. A proposição foi que se eu pegar o fibrado tangente do espaço projetivo real e fizer a soma de Whitney com o fibrado trivial, o fibrado que eu obtenho, percebe que isso aqui tem rank, tem posto N mais 1, é isomorfo a soma do trivial N mais 1 vezes. Não, desculpe. Não é isso, não. É a soma do tautológico, né? Certo? Então, essa aqui é uma relação entre o fibrado tautológico e o fibrado tangente do espaço projetivo. E se você faz a mesma análise no caso complexo, vai ser tudo parecido, exceto que você não vai poder relacionar o L estrela com o L, como eu observei. Você vai concluir apenas que o tangente do CPN mais o epsilon correspondente vai ser isomorfo ao L estrela mais L estrela. Então uma aplicação aí dessas notações que a gente introduziu. Alguma pergunta até aí? Ok, então como motivação para a próxima aula, na próxima aula a gente vai falar de uma outra estrutura em fibrados vetoriais que é fundamental para o curso, né, que é o conceito de conexão, que vai permitir derivar seções de um fibrado vetorial. E a ideia de uma conexão vem da noção de derivada covariante, né, de superfície, por exemplo. Por exemplo, deixa eu só mencionar aqui alguns exemplos como motivação. Se a sua variedade, por exemplo, é o R3, digamos que seja o R3, né? E aí você considera campos de vetores x e y. São campos de vetores em R3.
Então, formalmente, né, esses objetos são seções do fibrado tangente do R3. Só que o tangente do R3 é naturalmente identificado com o fibrado produto R3 vezes R3. O que significa dizer simplesmente que eu posso escrever esse campo coordenada a coordenada. Obtenho, então, 3 funções reais definidas no R3. Mesma coisa com Y. Tá certo? Então, a ideia agora é que, dados esses dois campos, você pode definir o que é a derivada do campo X com relação ao Y, por exemplo. Como é que eu definiria isso? Tem esses dois campos, né? Tem um campo Y, tem um outro campo X aqui. Como é que eu derivo X com relação a Y? O que é a derivada covariante? Quer dizer, eu estou aqui numa situação mais simples, né? São campos de vetores no R3, não tem nenhuma superfície envolvida aí. Análise no RN, né? Isso. Como o X tem 3 coordenadas, eu posso fazer isso coordenada a coordenada. Né? Ou seja, isso aqui vai me retornar um vetor novamente, cujas entradas são as derivadas com respeito ao Y das coordenadas de X. Então, isso a gente denota assim, né? Pergunta a você se você já conhece essa notação aqui. Conhece? Não? Uma notação. Se você tem f uma função e x é um campo de vetores, você denota por x aplicado a f. Isso aqui é exatamente a derivada da função na direção x. Certo? Ok? Você pensa a ideia é pensar num campo de vetores como uma derivação sobre funções. Né? A ação do campo sobre a função é derivar a função na direção do campo. Certo? Então é o que está acontecendo aqui. Eu estou pegando a minha direção y aqui e na direção y eu estou derivando as coordenadas x1, x2 e x3. Tá certo? Então isso é um exemplo de uma operação que vai pegar, então, formalmente, né? Ela faz o seguinte, ela pega, então, uma seção, né, do fibrado tangente do R3. Bom, deixa eu colocar mais. Pega um campo do R3, né? Vezes o campo do R3. E retorna o campo do R3. Eu escrevo assim. A notação geralmente é essa aqui. Certo? Que tem algumas propriedades. Por exemplo, uma das propriedades é que se eu pegar como é que fica a derivada de uma função vezes x aplicado a y. Então, lembrem que isso aqui é a derivada desse campo na direção y. Né? Então, o y está agindo aqui como uma derivação. Então, isso vai me dar, eu derivo x, e depois tem que derivar a função f na direção de y. Essa é uma das propriedades que D satisfaz.
Agora, o conjunto dos campos no R3 nada mais é do que o conjunto das seções do fibrado vetorial, que é o tangente do R3. Então, na próxima aula, eu vou introduzir o conceito de conexão, que é exatamente uma operação que pega... A conexão vai ser uma operação que pega um campo da base vezes uma seção do fibrado, retorna uma seção do fibrado. De fato, eu teria que inverter aqui, tá? Só para ser consistente ali. Pega um campo Y, uma seção S, e vai retornar a derivada de S com respeito a Y. Então, a definição de conexão vai ser um objeto definido daqui a aqui, que satisfaz as mesmas propriedades que esse objeto D satisfaz. E aí a gente vai mostrar que todo fibrado tem uma conexão e por aí. Certo? O interessante é que, depois que eu definir conexão, eu vou definir o que é a curvatura de um fibrado. E aí eu vou fazer uma demonstração, digamos... No fundo é a mesma coisa, mas é uma apresentação mais elegante do teorema egrégio, que é a demonstração de que a curvatura de Gauss é um conceito intrínseco. Né? Isso deixa para a próxima aula. Tá bom?